Muito bem. Bom, como nós havíamos combinado na semana passada, hoje nós vamos fazer 2 blocos de reflexão que vão fazer parte de um fechamento que deve subsidiar aquelas pesquisas, né, aquelas entrevistas que vocês vão fazer para produzir a segunda atividade, tá bom? Vocês podem entrevistar, inclusive, colegas de vocês, né, que trabalham com a língua inglesa, né, e falar um pouco da experiência que eles tiveram, quais foram as dificuldades, né, se eles tiverem, é importante que eles tenham começado o curso de inglês já adultos, tá? Porque esse aqui é o ponto principal. Não adianta vocês entrevistarem adolescentes, porque os aspectos podem até se assemelhar, mas não serão substanciados, tá? Então é preciso que a entrevista seja com pessoas já adultas, certo? E dentro daqueles aspectos que nós conversamos e discutimos na semana passada, tá? Claro que você não precisa entrevistar 50 pessoas, né? Basta que você entreviste 2 ou 3 para poder fazer uma reflexão sobre os dados que você vai obter na sua entrevista. Vamos dizer, a base da pesquisa poderão ser essas mesmas questões, esses mesmos aspectos que nós vamos agora refletir, tá? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês a tela com o primeiro bloco, aí vocês vão ler as questões, vão ter aí uns 2 minutos para pensar e depois vão se manifestar. É importante que vocês tentem lembrar da experiência que vocês tiveram, tá? Para que vocês possam, então, refletir sobre as questões, tá? Ou experiência com outros alunos, ou a própria experiência do processo que vocês experimentaram, tá? Então, vamos lá. Me digam se dá para vocês verem. E vamos ler as perguntas. Está dando para enxergar? Sim. Tá, Sim. então vamos lá. Ó, são 4 perguntas, tá? A primeira diz assim: What's the most important thing I should know about the adult language students I teach? Então vejam que eu não estou perguntando sobre todas as coisas, tá? Eu estou perguntando, na opinião de vocês, qual é a mais importante. E é claro que isso é antes do processo iniciar, né? Certo? Bom, segunda pergunta. Should I correct an ESL student's grammar mistake? Então aí é sobre grammar, tá? A segunda e a terceira perguntas são semelhantes, sendo a segunda pronunciation mistakes e a terceira spelling mistakes. Então eu estou perguntando se eu devo fazer correção de gramática, de pronúncia e de ortografia. É claro que a visão dessas perguntas, né, é o método comunicativo, certo? É o trabalho dentro daquela visão dos PCNs e agora das BNCC, que eu acredito que vocês já tenham tido algum contato, né? Mas o importante é pensar naquelas multi-skills, certo? Então, nós estamos aqui considerando o trabalho com listening, speaking, reading, writing, dentro do foco comunicativo, tá? Então, são 4 perguntas. Eu vou dar a vocês 5 minutos para vocês pensarem, né? Se quiserem fazer aí alguma anotação para depois não se perder. E aí gostaria que vocês se manifestassem, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre as perguntas?
Mas é para responder com base em quanto nós éramos estudantes, nossas experiências como estudantes, ou Ou já atuando como docente, ou as duas coisas? como você achar que você tem mais subsídios para responder. Se você quiser responder na sua experiência como professor e na sua experiência como aluno, fique à vontade. Envolva as duas coisas, tá? Lembrem só o seguinte, que nós conversamos muito na semana passada, que o adulto, ele é mais exigente com relação ao detalhamento, né, das coisas que ele precisa aprender, certo? Então, essas questões aí, elas são baseadas naquelas discussões da semana passada e com base naqueles princípios da teoria do Malcolm Knowles, certo? Bom, já estou falando demais. Então, vou dar a vocês um tempo para vocês pensarem, tá? Quem quiser se manifestar, a qualquer instante é só ativar o microfone e se manifestar, tá bom? Professor, Pois, para a primeira pergunta, na minha opinião, o mais importante para mim seria saber o objetivo do curso para esse aluno, para que ele quer aprender uma nova língua, se sim, ele tem algum objetivo já determinado, ou se ele só está ali para fazer terapia, né? Como muitos para alunos fazer, vão, para fazer, terapia, não, terapia, terapia, tá? É porque terapia. cortou, quando você falou a palavra cortou, tá? Terapia, tá? Tá ali só por um momento de lazer, né? Sim, Acho que é importante saber o que é que o aluno quer. Dependendo do objetivo dele, eu consigo direcionar as próximas perguntas. Se ele tem ainda um objetivo profissional, eu acho importante sim fazer essas correções de gramática, de pronúncia, de spelling. Eu acho importante. Não que eu vá tentar transformar esse aluno num robô, né? A intenção não é essa. Mas assim, que ele consiga se comunicar de uma forma minimamente correta, para que ele também não fique repetindo erros fossilizados de coisas que ele já viu antes, de que ele já aprendeu em outros lugares, ou que ele viu em televisão, ou então na internet. Então, eu acho que vale a pena, sim, até por uma questão social, para você não se encontrar numa situação em que você está ali repetindo as mesmas baboseiras que todo mundo repete e fazer papel de besta, certo. principalmente no ambiente profissional. Se for mais pensando no inglês para lazer, eu acho que não é tão necessário assim ficar tão preocupado com a forma, porque o aluno que está mais aprendendo a língua para lazer, ele quer uma solução rápida para uma situação em que ele se encontre, né, e precise, eu quero pedir um hambúrguer, eu quero pedir um copo de café, ou então eu quero pedir licença para alguém, ou eu quero perguntar que horas abre o Universal Studios, ou eu quero saber como é que eu chego na Hollywood Tower. Então, ele só quer, assim,
algumas ajudas para conseguir se livrar de situações corriqueiras. Então, eu acho que nesse ponto que o aluno não vai precisar tanto da língua formal, né, da estrutura formal, eu acho que não tem essa necessidade de correção. Eu já tive vários tipos de alunos adultos. Já tive os alunos que só queriam aprender inglês para viajar para Disney todo ano, e o aluno que estava ali porque ele tinha planos de ir embora, de ir embora para a Austrália, porque ele tinha uma oportunidade de emprego. Então, esse aluno não podia só aprender como é que eu chego na Hollywood Tower. Isso não ia ajudar em nada para ele. Mas é isso. Eu acho que tem vários casos. Casos em que sim, é válido fazer essas correções, e casos em que você pode fazer, mas para o teu aluno não vai fazer muita diferença. Muito bem. Isso que você está colocando, Raíssa, nós chamamos de inglês de sobrevivência, tá? O aluno quer o inglês só para, como você disse, se livrar de determinadas situações. Então, isso nós chamamos de survival English. Muito bem. Ok. Obrigado, Raíssa. Alana? Bom, eu acho que tudo vai da questão da intenção. Falando na minha experiência de docente, não tanto quanto aluna, mas se eu for me reportar na época em que eu era aluna, eu acho que dentro da sala de aula, cada um tem propósitos diferentes. Sim. Cada aluno tem um interesse diferente, né? Então, Sim. a minha experiência com a Raíssa, como ela dividiu a fala dela, né? Os alunos dela têm propósitos definidos. Então, na minha experiência como professora da rede pública de ensino, a gente não tem esse propósito bem dividido como a Raíssa tem dentro da sala de aula. O aluno, vamos dizer assim, ele é bem receptivo com tudo aquilo que o professor leva, porque aquele universo é um universo totalmente novo para ele. Ele está muito curioso em questão da aprendizagem da língua. Então, tudo que você leva, muitas vezes você não é questionado em sala de aula sobre o porquê de estar ensinando aquilo, o porquê daquela metodologia, qual é a finalidade daquela metodologia, qual é o propósito da metodologia em relação à aprendizagem, o que ele vai aprender de fato com aquilo, qual é o significado daquilo na vida dele. Então, a gente tem uma realidade de ensino um pouco diferente, na verdade bastante diferente, né? Minha experiência para a experiência da Raíssa. Então, acredito que, não sei se ela tem essa experiência com a rede pública, mas o dia que ela tiver, ela vai ver que é bem mais diferente, né, esse universo. Como eu também ainda não tive com a rede privada de ensino em relação a cursos de idiomas. Então, eu não sei se é a opinião dela, se ela concorda comigo, mas eu vejo que nos cursos de idiomas, pelo menos da época quando eu estudava, é tudo muito mercadológico. Então, é tudo muito comercial. A pessoa vai lá, te vende uma metodologia de ensino, você não tem muito o que fazer, você tem que se adequar àquela metodologia, com aqueles propósitos que as instituições colocam da maneira mais fácil de você aprender o inglês, né? Então, pelo menos das duas instituições que eu passei, era dessa forma, de curso de idiomas. Então, eu acredito que, de acordo com o interesse do aluno, a gente tem que ir moldando algumas metodologias, né? Então, no caso, por exemplo, na rede pública de ensino, o método que mais encanta o aluno, no sentido de que se eu vou despertar o interesse dele pela língua, porque uma coisa é muito tem que ficar bem esclarecida na escola pública. A gente não tem a condição, infelizmente, de dar a fluência para um aluno. De dizer a ele, olha, não, você vai terminar o ano letivo muito especialista em inglês, você vai ter uma comunicação maravilhosa. Isso não existe, isso é uma ilusão. A gente sabe disso, a gente tem uma demanda de alunos enorme em sala de aula que não corresponde com um aprendizado, com o ensino significativo da língua, né? Às vezes, no curso de idioma, você tem 10 alunos numa turma, e numa rede pública a gente tem 40 alunos. E você tem que dar conta daquela demanda.
E às vezes aquela tua metodologia ela não consegue ser atingida por todos aqueles 40 alunos. Então é uma série de ações que vão acontecendo ali. Então, na verdade, ver exatamente a forma como esse aluno vai receber tudo aquilo que a gente propõe em sala de aula, às vezes a gente fica até um pouco perdido em relação a isso, porque a gente conta com outros fatores do interesse do aluno, a gente tem que despertar aquela fagulha do aluno se sentir interessado em relação à língua. E isso eu estou falando em alunos de sexto ano, que tudo é muito novidade. Quando você vai para uma turma de nono, por exemplo, que às vezes aquele aluno ele já não gosta da língua inglesa por experiências anteriores mal sucedidas, ele já você tem que começar a desconstruir aquela ideia em relação à língua na mentalidade daquele aluno. Porque ele já não gostou da experiência anterior com o professor, ele viu que o professor era totalmente, levou somente aspectos gramaticais da língua. Ele começa a fazer um paralelo com a língua portuguesa. Porque português só é gramática. A mesma coisa ele faz com a língua inglesa. Mas por experiências de profissionais anteriores. Ele começa a imaginar que cada professor é igual a outro professor. Né? É diferente em relação à questão dos cursos de idiomas, né? Que você consegue visualizar melhor qual é o interesse do teu aluno, qual é o objetivo dele. Como a Raíssa falou, é um objetivo profissional, é um objetivo para fins culturais, porque quer viajar e etc, etc. Então, para cada um desses propósitos, você consegue ir ajustando o teu ensino dentro daquilo que a pessoa quer aprender. E você sabe quando você está com público adulto, pelo menos para mim aqui eu vou buscar, por exemplo, a experiência de EJA. Eu vou na EJA, por exemplo, lá do ensino médio, que são aqueles alunos que eu já tenho ali um aluno de 16 anos, por exemplo. E aí, aquele mesmo aluno de 16 anos, que ainda está bastante novinho em relação àquele aluno adulto lá da faixa de 50 anos, que é da EJA do ensino fundamental, ele já está no mesmo nível de desinteresse que muitos outros lá, que já estão com 40, 45, 50, mas porque as experiências passadas deles foram horríveis em relação ao idioma, ao ensino, à aprendizagem do idioma. Então, assim, é bem complicado da gente dar, assim, um propósito. Eu acho importante a gente fazer essas correções gramaticais, eu acho importante a gente fazer as correções sobre pronúncia ou spelling. Tudo vai depender muito da forma como a gente, pelo menos eu vejo em relação à minha experiência. Eu tenho que primeiro analisar minuciosamente qual é o meu público em sala de aula. O que é que eu já tenho ali? Quais são as minhas dificuldades, as minhas barreiras que eu vou encontrar ali para eu tentar adequar aonde é que eu vou tentar sanar um pouco das problemáticas que vão decorrer em relação a cada habilidade dessa, por exemplo. Porque você ainda vai se deparar com um aluno que vai chegar para você e vai dizer, olha, professor, eu estou aqui só por uma questão de nota, eu não tenho interesse no idioma. E que isso acontece muito em sala de aula, entende? Então, é uma situação assim que, para mim, na realidade da rede pública, ela é bem mais complicada a gente visualizar certas questões. Certo. Mais por esse caminho. Desculpa. Muito bem. Um dos pontos mais importantes quando a gente pensa nessa metodologia com os adultos é a autonomia, tá? O adulto, ele não tem paciência mais, né? Ele não tem muita paciência. E ele quer, ao mesmo tempo, sentir que estão surgindo resultados. Então, a premência do adulto por resultados, né, por progresso, ela é muito rápida, ela é muito intensa. Então, o adulto, é ele que paga o curso dele, é ele que paga a escola dele, seja particular, ou seja pública, ou seja one-to-one, o que for, ele normalmente trabalha e paga aquilo. Então, ele não tem paciência, ele acha que o tempo dele é muito precioso, então ele quer ver resultados quase que imediatos. E aí, ele sofre, o adulto,
de uma coisa que nós chamamos de síndrome do papagaio. A Raíssa colocou a palavra robô, mas o nome é síndrome do papagaio. Por quê? Porque o adulto tem aquela cultura, né, especialmente aqui no Brasil, de que papagaio velho não aprende. E o professor, muitas vezes, ele se depara com essa barreira que é cultural. Então, por mais que ele corrija, por mais que ele expresse o modelo que ele precisa ter, né, que o aluno precisa ter, o adulto, muitas vezes, toma as próprias decisões. E dizer assim, isso aí para mim não vai fazer diferença, porque eu já ouvi numa música o cara pronunciar assim, assado, eu já vi na televisão, então essa palavra aqui eu já li no livro. Então, vou dar um exemplo para vocês. O aluno adulto, ele não aceita, por exemplo, o fato de que no inglês britânico o final ER é escrito RE, mas a pronúncia é a mesma como se fosse ER, tá? Então, palavras como center, por exemplo, que no inglês britânico é escrito como centre, mas a pronúncia é center, o aluno adulto, ele não internaliza isso, tá? Ele acha que aquilo para ele não vai fazer nenhuma diferença. E às vezes faz, porque há textos que são escritos em inglês americano, outros em inglês britânico, então, às vezes o aluno adulto, por causa dessas interferências que vocês mencionaram ainda há pouco, podem ser interferências intralíngua e não interlíngua, tá? Então, a interferência do português é muito forte, porque ele já tem o idioma sedimentado, né? Que é o que ele mais usa, então aquilo está na cabeça dele de maneira muito ativa. Então, na hora que ele coloca algum idioma que seja latente, o que é ativo acaba sobrepujando o que está latente. Então, essa cultura, né, essa síndrome do papagaio, é uma coisa muito difícil de um professor lidar, tá? E vencer. Lidar e até lida, mas derrubar isso é difícil. E, assim, o adulto, eu já vou te deixar falar, Raíssa, o adulto, ele eu não quero usar essa palavra, mas eu vou usar, ele é um pentelho, tá? Então, se você está numa turma de adolescentes onde existe um adulto, ele vai se chatear por ter que discutir temas com os adolescentes. E ele acha que ele já está num patamar de amadurecimento maior. Então, o que os adolescentes dizem é um monte de besteira. Aí ele vai dizer para ti assim, professor, eu não quero fazer trabalho de grupo. Ou então ele vai se sentar lá no grupo por circunstâncias do processo, mas ele vai ficar calado. Tá? E aí você vai ficar em um dilema, né, com relação a ele. Ao mesmo tempo, como eu acabei de dizer ainda há pouco, ele quer resultados. E como nós conversamos na semana passada, ele quer as explicações, ele quer os detalhes, ele quer as justificativas. Ele não aceita que você diga assim, porque é assim. Tá? Eu, inclusive, dei aquele exemplo para vocês da contração da primeira pessoa do verbo to be. Então, esse, vamos dizer assim, paradoxo, né, é complicado para que o professor tome decisões. É claro que o professor precisa sentir o aluno adulto, né, durante o processo. Muitas vezes não há tempo, né, e aí isso é uma desvantagem, por exemplo, das escolas de língua, porque normalmente o período é semestral e o professor não se repete. Então não há tempo para que o professor faça esse retrato. E o ideal é que, e por isso a primeira pergunta, né? O ideal seria que o professor conseguisse fazer este retrato
antes do aluno adulto entrar na sala de aula, antes dele iniciar o processo. Então, não apenas saber dos objetivos, dos interesses, daquelas expectativas que nós conversamos na semana passada, mas saber também que tipo de dificuldades, que tipo de experiências negativas ele teve anteriormente. Porque, vejam, o que a escola faz, né? Normalmente as escolas de língua, por exemplo, elas te dão um teste, tá? Aquele teste tem várias perguntas, faz ali uma entrevistazinha oral para saber se o aluno produz alguma coisa na língua, e aí manda o aluno para um determinado nível, tá? Isso serve para que você, quando você vai ensinar um aluno adulto de maneira particular também. Aí você não tem essa noção. Por exemplo, o aluno adulto, ele pode ser bom, vamos supor que ele seja um profissional. Ele vai fazer doutorado, sei lá, vai viajar para fazer estudos. Mas ele é bom de leitura, porque como ele está tendo, como ele precisa, né, da pesquisa, ele faz leitura mesmo sem saber inglês. Então ele tem mecanismos que dão a ele condição de fazer leitura. Mas ele pode ser que ele não fale quase nada. Ou ele pode ser um autodidata, né, que aprendeu a falar algumas coisas com os amigos, né, ou quando ele fez as viagens. Então, não é só o interesse, né, só o objetivo e as expectativas. Nós precisaríamos ter, e daí vai a justificativa para o projeto, né, para a segunda atividade que eu pedi a vocês, aqueles esquemas que constam do material de vocês, aquelas entrevistas, né, aquelas perguntas que estão lá nas figuras, né, que vocês têm lá, algumas sugestões, deveriam se aplicar aos adultos, porque dentro do processo eles não vão conseguir te mostrar isso. Então, esse diagnóstico, tá, vai fazer com que você possa não deixar de fazer as outras correções, porque como a gente já conversou, o aluno adulto ele vai querer essas correções, tá? E você deve fazer essas correções, porque o aluno adulto, ele tem a síndrome do papagaio velho, mas na verdade ele é um papagaio velho também, tá? A neurolinguística mostra que o aluno adulto tem a mesma capacidade de qualquer outro aluno. Ele só vai levar mais tempo para desenvolver estas capacidades. Talvez ele não tenha esse tempo, ou ele ache que esse tempo é besteirada da ciência, tá? Mas ele é um papagaio velho, então ele já tem vícios que ele carrega com ele da própria língua portuguesa. Ele tem vícios que ele carrega com ele de outras experiências que ele já teve com aquele outro idioma. Então, olha, muitas vezes o aluno adulto se matricula para estudar inglês, seja na sala de aula, ou seja particular com o professor. Passado um mês, quando ele faz o primeiro pagamento da mensalidade, o que acontece? Ele cai fora. Ele desiste, porque ele não viu ou ele não sentiu resultado, progresso. Diga, Raíssa. É sobre o que o senhor estava falando sobre língua portuguesa, que com os meus alunos adultos eu percebo que é muito mais comum eles não conseguirem desassociar, que são coisas diferentes. Então, a maioria dos meus alunos adultos falam, mas no português não é assim. Mas, gente, a gente não está aprendendo língua portuguesa, a gente está aprendendo inglês. Não é a mesma língua, gente. Não tem como dizer, mas no português não é assim, querendo que seja a cópia do português, querendo que o inglês seja a cópia do português. Isso não existe. Então, são línguas diferentes, vão ter características diferentes. E isso é muito mais comum no aluno adulto. O aluno adolescente e a criança,
eles não fazem tanto esse questionamento quanto o aluno adulto. Pensem em vocês mesmos, tá? Por exemplo, eu, muitas vezes, tá? Eu falo português, claro, né? Eu falo inglês e falo espanhol. Algumas vezes, eu não consigo me lembrar da palavra que eu quero usar ou da expressão em português. Só vem na minha cabeça a expressão em inglês. Às vezes é com o espanhol. Às vezes, a gramática, a estrutura daquilo que eu vou dizer acaba se sobrepondo uma sobre a outra. E eu acabo misturando as estruturas. É claro que, com a minha experiência, eu recupero isso rapidamente. Tá? Eu faço reparo, como a gente diz. Mas a linguística contrastiva, ela justifica isso. Então, o adulto, tá? Ele tem essa confusão, porque ele já está com aquele código arrumado. E o outro entra e vai levar um tempo para ser arrumado. E enquanto ele leva esse tempo para ser arrumado, ele bagunça o primeiro. Tá? Então é por isso que o aluno faz essas confusões, né? Diga, Lana. Eu lembrei de um aluno meu que ele morava no município do Moju, né? E eu tenho alguns colegas que moram no Moju, professores, e no Moju não é o inglês, é o espanhol. Sim. Que é lecionado. Uhum. E aí, por questões de trabalho, eu era aluno de EJA. Veio para o município onde atualmente eu estou residindo e começou a estudar, né, à noite. E eu tinha 2 turmas à noite nessa época. E em determinado assunto que nós estávamos estudando, e ele perguntou assim para mim, professora, por que no inglês não tem marca de nasalização? Uhum. Aí eu parei, eu olhei assim para ele. Eu já fiquei dar um start, porque só quando ele usou assim, não tem acentuação. Ele usou a palavra nasalizar. Onde é que sai esse processo de nasalização na língua inglesa? Já que não há no inglês, né? E no espanhol, essa nasalização muitas vezes acontece em cima de uma consoante, não é isso? Isso. E aí eu tive que vir explicar algumas coisas de acentuação gráfica no português. Os processos de acentuação gráfica, claro que não tudo, porque o assunto é bem grande. Explicar como que ocorre essa nasalização no inglês. E, logicamente, falar, mas a gente não consegue nasalizar no inglês. Eu falei, consegue sim, isso através de muitas palavras, pelas próprias pronúncias de palavras. Você não tem uma acentuação gráfica, mas essa nasalização, ela existe sim nas palavras. E da forma como ela ocorre na língua espanhola, né? Então, assim, era um aluno que o tempo todo questionava bastante coisas e sempre com questões de analogias. Uhum. Então, assim, tinha aquela coisa, né? Às vezes chegava até incomodar os outros alunos, que tem um tempo de aprendizagem menor, alunos que pararam há muito tempo de estudar, e aí de vez em quando tinha 2, 3 interferências em sala de aula por conta desses questionamentos. Isso. Então, assim, é importante que, além desses interesses e desses objetivos, tá? Vocês tenham uma entrevista estrutural com o aluno adulto, tá? Não precisa ser uma entrevista, assim, formalizada, né? Aquela coisa, não. Pode ser uma conversa que você tenha com ele, tá? Isso é importante. Então, você precisa saber qual ou quais desses itens aí que eu listei, ou de outros que você possa pensar, devem ter a sua prioridade, certo? Então, você conversa com aquele adulto, ele está lá no meio da turma jovem, vamos dizer assim, mas você sabe que ele tem dificuldade com pronúncia. Então, você vai ficar atento, um pouco mais atento, né? Quando aquele aluno estiver pronunciando, para você poder ajudá-lo, certo? E é claro que você vai minando essa resistência que ele tem, ou que ele terá, certo? Com as suas explicações. Então é importante
que vocês vejam lá no material de vocês, tá, que tem algumas sugestões. Então, por exemplo, o aluno pode ter dificuldade com a escrita. Então, o adulto, ele vai fazer você ver com muita clareza, e isso não precisa demorar muito, porque você vai perceber logo, é coisa bem simples, como vocês vão ver lá nas sugestões. Ele vai mostrar para vocês qual é a habilidade na qual ele é melhor e qual é a habilidade na qual ele tem mais dificuldade. E isso, tá? Você não precisa fazer em inglês, não. Você pode fazer a entrevista em português mesmo. Porque você vai... Já disse a vocês, as línguas, elas têm características distintas, diferentes. Mas o processo de aquisição e aprendizagem é o mesmo. Tá? A única diferença é que na língua materna, os alunos já vieram fazendo esse processo desde que nasceram. Então, é óbvio que a língua materna vai se sedimentar mais rápido. Mas se vocês pensarem, por exemplo, no ensino bilíngue, tá? É uma expressão, é uma demonstração muito óbvia disso. Então, a tendência é que o aluno tenha fluência nos dois idiomas. Um outro aspecto, tá, que nós precisamos nos preocupar é que vocês sabem que o adulto, não todos, mas uma boa parte deles, eles têm aquele instinto materno ou paterno. Então, quando ele está lá no meio dos jovens, ele quer ajudar o professor, ele quer corrigir os jovens. Aí o cara começa a interferir, né, na função do professor. Eu não tenho nada contra isso, tá? Mas muitas vezes as explicações não são as que deveriam ser dadas. Então aí vai do professor, né? E aí não tem receita, certo? Não tem teoria, é o momento, é lá na sala de aula. E o professor vai ter que, primeiro, sentir que o adulto está fazendo isso. E segundo, ver de que forma ele vai conseguir limitar isso daí. Não é cortar. Eu não gosto de tirar, porque isso é um elemento de motivação para o adulto. Tá? Mas o professor precisa, de alguma forma, moldar isso aí, caso aconteça. Como eu disse, não são todos. Mas, muitas vezes, o aluno faz uma pergunta, né? Aí o professor explica, o aluno não entende. Aí o outro que é mais velho, que não precisa ser aquele adulto de idade, né? Mas a gente já conversou sobre isso também na semana passada, ele entende e aí ele quer logo que o aluno se vire com aquilo, ele quer ajudar o professor a continuar com a aula, aí começa a ter aquela impaciência que eu falei a vocês ainda há pouco, tá? Então, é assim, infelizmente, com o aluno adulto, né, há uma série de pequenos pormenores que o professor vai precisar, de alguma forma, moldar. Então, o ideal mesmo seria que ele pudesse ter essa entrevista, que esse teste de nivelamento, né, que as escolas de língua, por exemplo, fazem, ou que essa coisa, quando o aluno vai para a primeira série, segunda série, ou seja lá qual for a série, ou até mesmo se você for dar uma aula particular, se você for entrar no one-to-one, que você pudesse modificar esse teste de nivelamento, que você pudesse aplicar com o adulto essa entrevista. Porque é isso que vai lhe ajudar dentro do processo, porque você já está com uma dificuldade, que é o fato do aluno estar no meio de adolescentes, no meio de pessoas que não têm os mesmos interesses, os mesmos objetivos e aquilo tudo que nós já conversamos semana passada. Então, a ideia, tá, de vocês terem essa tarefa, essa atividade desta semana, foi exatamente
tentar juntar um pouco a teoria à prática, certo? Por isso é que eu estou pedindo que vocês façam uma entrevista com adultos, certo? Para depois, então, fazer a reflexão de vocês. Então, assim, nós sabemos que há pessoas que leem melhor do que escrevem melhor do que leem. Há pessoas que falam, né, melhor do que qualquer coisa. Então, a pessoa se comunica perfeitamente bem, mas na hora que você pede para ela escrever o que ela disse, ela se atrapalha e não sabe o que fazer. Muitas vezes a pessoa escreve como ouve, certo? E isso no adulto é muito mais intenso do que nas outras idades, por causa do que nós já conversamos há pouco. Então, esse é o objetivo da atividade de vocês dessa semana, tá? Bem, alguma outra coisa ou podemos passar para o segundo bloco? Bom. Nós temos, então, agora aí 3 perguntas, tá? Que se referem mais ao processo em si. Então, a primeira pergunta diz assim: How do cooperative activities benefit adult students? Então, você acha que o aluno adulto ele participa bem dessas tarefas de grupo, dessas coisas que são colaborativas em sala de aula? Será que se você mandar ou pedir que os alunos façam um pôster ou um cartaz, né, com aquelas figuras, aquela tesoura, aquela cola, o adulto vai gostar, não vai gostar, ele vai achar que ele está aprendendo, ele não está, né? Se você chamar, por exemplo, para escrever uma palavra no quadro, se você formar um grupo, pedir que o grupo faça uma lista e alguém vá no quadro escrever a lista que o grupo conseguiu formular, será que o adulto vai alguma vez? A segunda pergunta diz assim: I have an adult student in my class who never says a word. Should I make him speak? Então você tem aquele aluno adulto, né? Que está dentro da concha. Ele nunca fala nada, ele não diz nada por uma série de razões. Você deve insistir que ele faça, que ele fale, que ele participe oralmente, ou você deve deixar ele lá sossegado no canto dele? Como se costuma dizer, né? E a terceira pergunta é: How should I assess the content knowledge, understanding and skills of my adult students? Então, vocês lembram, né, que nós tivemos aquele nosso módulo de avaliação, certo? Então, como é que eu devo acessar esse conteúdo do meu aluno adulto? Será que é a prova escrita? É a prova oral? Eu devo aplicar para ele o mesmo tipo de instrumento que eu aplico para o restante dos meus alunos? Vocês devem ter aí já se deparado, né, na televisão, na imprensa, nos artigos, com exemplos de adultos que resolveram ir para a escola agora, depois de terem virado papagaios, como dizer assim, né? Então, tem gente aí que está empenhado nisso, certo? Ao mesmo tempo, como eu falei para vocês na semana passada, os médicos, especialmente os psiquiatras e os neurologistas, né, esses novos estudos da neurolinguística, eles têm aconselhado as pessoas a fazer terapia ocupacional, a ir estudar uma língua, né? Aí a pessoa diz: mas doutor, agora não tem mais tempo. Tem. Aí o cara insiste, manda o adulto para lá. Então aqui eu estou fazendo algumas perguntas, tá? Que vocês podem incluir lá na entrevista de vocês. Então você já teve alguma experiência com isso? Você já tentou aprender uma língua?
Conte aí, você participava das atividades, você colaborava, você era cooperativo, você deixava os jovens tomarem a frente, você se sentia intimidado, porque isso também vai bloquear a aprendizagem, correto? Então, 5 minutos para vocês se pensarem aí e se manifestarem. Professor, quanto à primeira pergunta, Sim. Eu já passei por ambos os casos. Já passei pelo caso do aluno achar ridículo uma atividade mais, digamos que lúdica, Cinésica. Uhum. algo Lúdica. mais, algo mais voltado para diversão, para aprender se divertindo, do Isso. que o ensino mais formal e tradicional que a maioria dos adultos está acostumado. Certo. E tem o aluno que ele tá ali e ele quer participar, ele quer brincar, ele quer rir. Acho que varia muito também da personalidade do aluno. Uhum. Então, tem os dois lados da moeda, né? Tem o aluno adulto que ele entra na brincadeira e tem o aluno adulto que acha aquilo tudo uma besteira. Certo. Então, acho que depende nesse caso. Mas eu acho válido, sim. Mesmo para o aluno que acha besteira, eu acho que essa interação dentro da sala de aula, mesmo com um aluno mais jovem ou adolescente, ela é válida sim, para desenvolver também a questão social, para você utilizar a língua socialmente. Até porque você não vai conversar somente com adultos e, enfim, até mesmo para lidar com jovens e adolescentes na própria língua materna, para você tá ali vendo também como é que eles reagem nessa situação. Eu acho que você consegue absorver muita coisa. Para esses alunos que eles não gostam de falar, é meio complicado, porque você não sabe, se você não conversa com o aluno, não sabe por que ele nunca fala, você não pode, na sala de aula, na frente de todo mundo, né, causar uma situação de constrangimento para essa pessoa e forçar ela a falar. Então, eu tenho alunos jovens e adultos que eles chegam na sala de aula, eu não quero ler, eu não quero falar. Na primeira aula, eu digo, ok, você não quer ler, você não quer falar, não tem problema. A metodologia da escola onde eu ensino, ela te diz que você tem que forçar o aluno a falar. Porque está dentro da grade, está dentro da metodologia. Se o aluno não fala, o aluno não está completando todo o ciclo e você não está fazendo seu trabalho direito. Uhum. Então, só que assim, eu já falei para a coordenação, eu já falei para os outros professores que se o aluno não quer falar, eu não vou forçar. Eu não vou forçar. Então, depois eu converso. Aí eu fui entender que um dos alunos, ele tinha autismo. Certo. Aí eu não ia forçar ele a falar. Aí a outra aluna, ela não falava porque ela tinha vergonha. Ela era a única adulta numa turma de adolescentes. Porque todo mundo já fez inglês antes, todo mundo já sabe falar. Então, o que acontece? Tudo bem, te mantém nessa turma, mas ao mesmo tempo a gente vai fazer uma monitoria para você praticar a sua pronúncia, praticar a leitura, para que você não tenha vergonha, não tenha medo de falar, porque não dá também para só dizer, não quer falar, pronto, acabou. Não quer falar, vamos entender por quê e ver o que a gente pode fazer para te ajudar. Porque você não vai aprender a língua
e no final das contas não conseguir falar. Certo. Meio que não cumpre o propósito total, né, de estar num curso de idiomas. Então, nesse caso, em primeira instância, dentro da sala de aula, eu não forço. Não quer falar? Tudo bem, passa para o próximo aluno. E por último, é muito complicado a questão da avaliação nesses casos assim que o aluno ele não quer cooperar, ele não quer participar. Muitos alunos já chegam e já dizem: "Ah, eu só quero assistir aula. Eu não quero fazer prova, eu não quero fazer prova oral, eu não quero fazer trabalho". É muito complicado, muito, muito complicado. Até porque a escola não te permite isso. A escola não te permite. Pronto. E aí você já está de mãos atadas, né? Isso. O que você vai fazer? Por exemplo, a avaliação formativa com o aluno adulto, ela é bem difícil, ela é bem complicada. Vocês imaginem aquele cara que chega, que está numa turma noturna, como é, vamos dizer, o caso do EJA, né, ou no caso da escola de língua, ele chega do trabalho, é um médico, teve um dia super estressante, perdeu um paciente, uma operação não deu certo, enfim, chega na sala de aula, você quer que ele faça uma atividade lúdica onde ele tem que se movimentar. Ele não vai fazer de jeito nenhum. Aí ele vai vomitar tudo em cima de você. Ele vai dizer que ele já é um adulto, que ele teve um dia super estressante, que ele é médico, que ele teve uma cirurgia difícil, perdeu um paciente. Aí vai aquela coisa toda e isso vai estragar o ambiente de dentro da sala de aula. Os alunos da EJA, ou do EJA, eles são um exemplo típico disso. O cara passou trabalhando o dia inteiro lá na roça, né, a bom catar um monte de coisa, carregar fardo, chega lá na sala de aula, o professor quer que ele faça, que ele cante, que ele faça uma cantoria, que ele participe de uma corrida. Ele não vai gostar disso. Então, essa avaliação formativa é complicada realmente. Alana, você quer dizer alguma coisa? Ou eu posso continuar falando? Teu microfone está desligado, Alana. Agora você tirou a imagem. Isso, é o microfone que não está falando. Você está com o microfone desligado. Agora. Olhou aqui. Na verdade, eu concordo com a Raíssa, até que a gente não se difere muito nesses três aspectos, que são coisas que acontecem comumente, tanto na experiência dela quanto na minha, nas duas realidades. Assim como eu tenho alunos que muitas vezes, alunos adultos mesmo, apesar de um dia exaustivo, ele topa em participar da aula, da dinâmica que vai ser feita, como muitas vezes a gente vai encontrar aquele aluno que vai ser resistente a isso, por N fatores que ele não vai querer fazer, como acabou de mencionar, um dia estressante, um dia cheio de trabalho. Então, há uma série de fatores externos que vão contribuir nessas questões. Eu acredito muito que esse fator de fora da sala de aula, ele interfere diretamente nesses três pontos, né? Então, assim, e dentro da realidade, falando especificamente, por exemplo, do aluno adulto, da minha experiência lá com a EJA, você pega um aluno que muitas vezes, tanto faz ser homem ou mulher, tá com um dia exaustivo. Ele já tem uma vida, vamos dizer assim, familiar complicada e uma vida financeira, assim, bastante complicada também. E muitas vezes ele não se alimentou direito durante o dia, não porque não quis, mas porque não teve. Ele muitas vezes vai lá para a escola não pelo propósito de aprender, mas pelo propósito da alimentação. Certo. Então tem muito aluno que às vezes, quando chega na hora do intervalo, ele vai para o lanche dele, ele se alimenta e ele dá um jeito de ir embora. Por um processo de exaustão mesmo. Não, eu vim só me alimentar e foi embora porque eu estou extremamente cansada do dia. Então, assim, esse tipo de
fala muito recorrente, principalmente os alunos da noite. Então, assim, às vezes a gente já tenta estratégia aqui, estratégia ali, de todas as formas possíveis, mas os fatores externos, eles se sobrepõem tanto que chega uma hora que a gente se sente de mãos atadas e já não sabe mais como fazer e o que fazer. Isso é uma das coisas que vocês podem incluir na entrevista, tá? Que vocês vão fazer. Quando você estudou, você já estudou língua alguma vez? Quando você estudou, que tipo de prova você fazia? Tá? Assim, é uma luta muito grande, né? Porque as escolas estão dentro de um sistema. Então, elas pouco podem se afastar desse sistema. Já melhorou muito, mas essa coisa de que o aluno adulto tem que fazer prova escrita, certo? É complicado, né? Só prova escrita, né? Porque ele não pode ter outros aspectos, né? Da avaliação, certo? Não pode haver outros instrumentos de avaliação. Enfim, as escolas, como a Raíssa falou, né? E a Alana concordou, deixam o professor, de certa forma, um tanto quanto engessados nesse aspecto, né? E não deveria ser assim. Vocês podem perguntar, certo? Na entrevista de vocês. Você participava daquelas atividades em que a pessoa tinha que se movimentar e não sei o quê, e as atividades lúdicas, vamos fazer um joguinho, vamos brincar disso, vamos brincar daquilo, que às vezes é necessário fazer, né? Dentro daquele princípio dos learning styles, né, e das multi-skills. A gente sabe que é importante fazer. Com relação a homem ou mulher, certo? Vocês, não sei se já tiveram esse tipo de problema, mas as mulheres têm aquela famosa TPM, né? Que muitas vezes traz turbilhões hormonais e emocionais bem mais complexos do que esses problemas todos que vocês mencionaram aí. Então, às vezes, o adulto, né, a mulher adulta diz assim, não, eu me conheço. Então, por exemplo, eu tive uma aluna que, em determinado período do mês, ela nunca ia para a aula. Ela passava a semana inteirinha sem participar. Ou se era particular, ela telefonava, dava uma desculpa. Aí passou o primeiro mês, passou o segundo mês, no terceiro mês eu disse, não, tem alguma coisa errada aí e eu preciso saber o que é. Aí eu então chamei, porque essa entrevista, ela não serve só como diagnóstico, né? Ela também serve para esse processo formativo de avaliação, por exemplo. Então eu chamei e disse assim, olha, eu não quero me intrometer, né, mas é estranho, porque sempre no final do período do mês você nunca vem para a aula. Então eu não sei se é porque a gente faz algum tipo de exercício avaliativo no final do mês, eu não sei se você tem algum contratempo, porque olha, assim desse jeito você vai ficar reprovada por falta. Então eu preciso ter alguma arma aqui, algum mecanismo para evitar isso. Aí ela então foi me dizer que ela nunca tinha falado nada, porque eu era homem, e ela se sentia encabulada, intimidada, mas ela tinha problemas com TPM, então ela sentia muita cólica, ela sentia, se era verdade ou mentira, né? Eu não podia saber. Mas é uma coisa que acontece com as mulheres, certo? Então, essas coisas com o adulto, a gente precisa ter muita atenção, né? Essa sensibilidade que o professor tem precisa ser muito, muito próxima com o adulto. Claro que você não vai se meter, né, na vida da pessoa, né? Mas você tem que ter um jeitinho ali e tem que ser com muito jeito, porque como nós já conversamos na semana passada, tem a tal lá daquela coisa do aluno se sentir, como é que eu posso dizer, emocionalmente ligado ao professor. E isso pode aí trazer complicações muito sérias, né? Isso é bem complicado, professor, porque eu já vim de muitas realidades que a fome era a menor delas.
no caso, né? Então, eu já tive aluno drogado em sala de aula, extremamente drogado. Não é que ele que estava passando o estágio da noia, como eles falam. Não, ele chegou em sala de aula drogado. Sim. E a direção da escola teve que deixar entrar, porque a pessoa pertence a um determinado bairro, às vezes os caras eram chefes De gangue. entendeu? De gangue, de organizações e tudo mais. Então, assim, pegar o professor que chega na sala e fala, não, quem manda aqui sou eu, aquilo já acarreta um problema na tua vida pessoal, porque você já fica ali condicionado a ameaças de todas as formas possíveis. Fica vulnerável. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso, porque eu sempre tive jogo de cintura com cada um, e dos piores problemas possíveis. Mas eu já tive colegas que foram situações bem delicadas de saber lidar com isso em sala de aula. Justamente pelo trato, que quer achar que o público adolescente, criança e adulto tem que ser tratado da mesma forma, com o mesmo nível de rigor, não sabe separar as situações. Então aquilo já acabou gerando problemas não só para eles, como até mesmo para a própria família deles, porque a ameaça não sobrecai somente em uma única pessoa. Sim, sim. É uma situação bem delicada. Eu já tive casos de alunos, às vezes, ter saído, tá em algum lugar de lazer e tudo mais, e ter que voltar já era um pouco tarde, e encontrar com algum deles na rua, e eles me acompanharem até a minha casa. E aí na linguagem dele, não, professora, porque a senhora eu considero e tudo mais. Então, assim, claro que a gente não confia tanto, mas sim, de certa forma, mas é uma ali... demonstração, né? Exatamente. Então, assim, é um jogo de cintura bem difícil. Justamente. Por outro lado, tá, gente, a gente também não deve achar que o aluno adolescente foi aquilo que nós conversamos na semana passada. Não é só a idade que importa, tá? Eu vou contar para vocês um fato que é real, tá? Mas que já aconteceu há muito tempo. Houve uma família mexicana que chegou em Los Angeles, certo? E o pai foi transferido, né, para trabalhar lá, e ele tinha 2 filhos, uma menina de 9 anos e uma de 6. Então eles foram para Los Angeles, elas duas entraram na escola, certo? Começaram a estudar, né? E o pai ia trabalhar foi trabalhar lá na firma, na empresa onde ele foi transferido. E aí elas eram assim bem, sabe, né, o mexicano, o espanhol, o latino, como é. Então elas eram assim muito sociáveis, participavam de tudo sempre e estava tudo correndo bem. Aí depois de um certo tempo, essa menina de 9 anos acabou se transformando de água para o vinho. Parou de participar, parou de falar, né? Ficou assim muito fechada. E aí os professores começaram então a questionar aquilo, não com ela, certo? Mas com a escola. E aí a escola começou a investigar e descobriu, né, que a mãe estava com câncer, não falava inglês, nem ela nem o pai, né? Só quem tinha algum conhecimento era a menina de 9 anos, porque já estava na escola. Então, tudo que os médicos precisavam dizer, eles diziam para ela, em inglês, para ela poder explicar para a mãe e para o pai em espanhol. Então, vocês imaginem que, de repente, em praticamente 2 semanas, de 9 anos, ela passou para 90. Então, muitas vezes, o aluno que é considerado adolescente na idade, ele pode ser um adulto na nossa sala de aula. E se ele for um adulto, todas essas circunstâncias sobre as quais nós estamos falando poderão aparecer naquela idade, poderão estar presentes naquele aluno dentro da sua sala de aula, que é a sala de aula de adolescente, normal, comum, vamos dizer assim. E aí a sua atenção, a sua proximidade, né, vai ter que ser também para este adolescente.
Então, no caso dessa menina de 9 anos, a escola providenciou, então, o atendimento psicológico, né? Aí entrou todos aqueles mecanismos do governo americano para que a coisa ficasse, e aí depois de 2 meses, 1 mês e pouco, 2 meses, ela já tinha, então, voltado ao normal. Então, todos esses aspectos vão interferir na resistência e nas reações que esse aluno, que é um adulto ou que passou a ser um adulto por circunstâncias, vai apresentar. Então, é importante que vocês olhem com calma esse material que está lá na plataforma de vocês, essas sugestões que ele faz lá, né, para que você possa conhecer melhor o seu aluno adulto, que vocês reflitam sobre vocês próprios, né, a própria experiência de vocês, e que vocês tentem fazer uma espécie de roteirozinho para essa entrevista que vocês vão fazer. Então, por exemplo, fazer blocos, tá? Isso é só uma sugestão. Um bloco onde você vai perguntar só das dificuldades que a pessoa teve, como foi que ela solucionou aquelas dificuldades, se o professor ajudou, se não ajudou, se ela não falava na sala, se ela tinha dificuldade de escrever, de ler, não sei o que lá. Um outro bloco falando do processo, das dinâmicas da sala de aula, se ela participava, se ela teve alguma experiência que foi traumática, negativa, certo? Como foi que ela conseguiu contornar isso, para que vocês depois, então, possam fazer a reflexão de vocês, tá? E aí, gente, a entrevista é uma forma, né, de você fazer isso. Tem outras, mas com o adulto, essa entrevista, ela pode ser diagnóstica, formativa e até, em alguns casos, somativa. Então, aqueles 3 processos da avaliação podem ser feitos e realizados com as entrevistas. Agora, não é a entrevista de você só chegar e dizer assim, olha, tu gosta de cerveja, tu sais no fim de semana, você faz isso, assim, no seu... Não é, não. As perguntas podem ser pessoais com relação aos interesses, aos objetivos e etc. Mas a entrevista, ela é uma entrevista estruturada. Sabe aquela coisa do questionário, que tem o questionário livre e o questionário estruturado? É isso que nós estamos falando aqui. Não é para você se aproximar do aluno de forma pessoal. Eu acabei de falar para vocês, tá? Então, sabe aquela coisa do sequestrado que se apaixona pelo sequestrador, né? Então, é preciso muito cuidado. Com o adolescente, não, porque é claro que tem que ter cuidado também, mas o adolescente ele é mais platônico. O adulto, não. O adulto ele é mais perigoso neste aspecto. Diga, Alana. Professor, essa atividade, no caso, a gente vai fazer essa questão dos questionários e tudo mais, e após isso a gente vai fazer a análise dessas questões? Você vai fazer a reflexão, né, uma reflexão em cima das respostas, né, do material que você conseguiu, e aí você vai, se quiser, tá? Eu acho que seria interessante você dizer como você agiria, né, se aquela experiência fosse com você. Você, como professor, você solucionaria aquilo de que forma? Como você interferiria no problema? Porque aí você faz os 3 passos, tá? Você faz o diagnóstico, vamos dizer assim, você colhe os dados, você analisa os dados, né, reflete sobre eles e propõe um caminho de solução. Sim. Tá? Existe, gente, uma teoria, né, um approach chamado de Humanistic Approach, tá? Que foi incorporado aos PCNs quando o PCN diz assim, olha, você precisa trabalhar o aluno como cidadão, é o aluno como todo. Então, não é só você despejar conhecimento, despejar conteúdo de conhecimento em cima do aluno.
Você tem que ver o aluno como uma coisa inteira, como um total, né? Como pessoa também, certo? Então, vocês já mencionaram aí vários desses exemplos. Então, esse humanistic approach, um dos princípios dele é você dar ao aluno o direito de passar, sabe? The right to pass. Quer dizer, o aluno não quer falar, deixa ele sossegado lá no canto dele, não força ele a falar, certo? É claro que isso deve ter limitações, né? Você precisa arranjar alguma forma de trazê-lo para dentro, de tirá-lo da concha, tá? Então, a teoria humanística, ela diz que você tem que deixar o aluno tem um tempo, tá? O aluno tem um tempo que não é o seu tempo, correto? Porém, o professor precisa buscar mecanismos, não é só com o adulto. Você pode ter um adolescente que terminou com a namorada de 3 anos, está lá jogado em depressão, não sei o que mais, tarará, ele vai para a sala de aula e ele quer desabafar lá. Então, há uma série aí de situações, então eu quero só que vocês entendam que nós não estamos aqui dizendo aluno adulto só na idade, né? Como nós já discutimos na semana passada, tá bom? Então, vocês precisam ficar muito atentos com isso. E o ponto principal é você dar ao aluno adulto essa autonomia, essa responsabilidade intrínseca que ele já tem. Então, é você usar essas coisas todas que ele traz em benefício do processo, certo? Então, nós, por exemplo, olha, se vocês fossem fazer um curso à distância, por exemplo, você resolveu fazer um EAD. O aluno de EAD, ele precisa ter características muito diferenciadas do aluno presencial. Disciplina, né, responsabilidade, autonomia, isso o aluno adulto já tem. Você só tem que conseguir que ele traga isso para dentro do novo processo. Alana, você quer falar alguma coisa? Porque a sua mão continua levantada. Eu esqueci aqui, mas... Tá. Não, eu tenho uma outra pergunta também. Pode fazer. Tem um limite desses entrevistados? Olha, limite não há, né, Alana? Isso vai depender muito do seu tempo aí, da sua disponibilidade, né? E do que você tem aí perto de você. Você pode, por exemplo, fazer isso por e-mail, né? Eu não sei se as pessoas que vocês têm em mente aí vão responder. Mas, se não, você pode falar, por exemplo, com algum colega seu, como você mencionou aí ainda há pouco, né? Tem professores na escola lá que você trabalha, que provavelmente estudaram inglês de alguma forma, né? Seja lá no ensino médio, na escola, ou seja numa escola de língua. Enfim, você resolva aí dentro da sua disponibilidade, tá? Eu só não gostaria que você entrevistasse uma única pessoa. Por quê? Porque senão você não tem o contraponto da reflexão. Então, pelo menos 2, para que você possa ter um contraponto na reflexão, tá? Entendi. Raíssa? Professor, isso é para adultos que fizeram um curso antes ou pode ser para adultos que estão fazendo? Pode. É até melhor, né? No caso, professor, até mesmo assim, porque a maioria das pessoas que eu posso atingir em relação a essa entrevista, eu tenho quase a certeza que não passaram pela experiência dos cursos em si. Então, a experiência que eles vão falar é a experiência da sala de aula. Regular. Sem problema. Isso. Sem problema. A sua reflexão, Alana, ela vai ser em cima dos dados que você obteve, tá? Sim. Correto? Então, essa atividade de vocês, ela é uma atividade prática direcionada, tá? Não é para vocês não ficarem só na teoria, tá? A gente tem que anexar esse questionário, né? No corpo do trabalho. Sim. Não precisa ser um questionário longo, viu, Alana? Assim como eu falei, deixa que as pessoas se manifestem, tá? Não precisa ser um questionário estruturado.
Então, aquela coisa de você já não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, sim, não, às vezes. Não. Faça um questionário aberto, com poucas perguntas, onde as pessoas possam falar livremente da experiência que tiveram, tá? Sim. Entendi. Bom, gente, então, a ideia é essa, tá? Então, essas perguntas que eu fiz agora a vocês aí nesses 2 bloquinhos, né, nessas 2 telas, tinham o objetivo de direcionar o pensamento de vocês para esse lado mais prático, tá? Das experiências. E a atividade final de vocês tem esse foco, certo? Então, apenas para lembrar, eu vou estar lá no chat, certo? Caso vocês precisem falar comigo, ou no Zap, caso vocês prefiram, tá? Seja hoje ou durante a semana, tá? A hora que vocês precisarem, se houver alguma dúvida, até uma chamada de vídeo, né? Eu só não atenderei se eu estiver dentro de sala, né? Mas aí logo a seguir eu retorno para vocês, tá? Aí a gente pode, se for o caso, se vocês preferirem, fazer uma conversa, né? Para que vocês possam, então, conversar comigo assim, de forma, sei lá, semipresencial, né? Tá? Então vocês fiquem à vontade com relação a isso. Se vocês não tiverem nenhuma outra dúvida, eu já finalizei. Pode falar, Lana. Professor, e em relação à questão do andamento do curso, a gente vai voltar com o professor Anderson na próxima disciplina? Acho Eu que ele acredito. falou mais ou menos isso. Eu não tenho aqui, Na eu não tenho grade. em mãos aqui o cronograma, mas eu acredito que sim. E em junho, vocês devem ter o professor Jonathan de novo. Sim, é isso tá? mesmo. Então, assim, vocês agora vocês vão aí ter um refresco de mim, né? E nós só vamos voltar a nos encontrar em novembro, acho, ou no ano que vem, em janeiro do ano que vem. Agora, vocês vão ter o Anderson, o Jonathan, aí no segundo semestre vocês vão ter a Ana Silene, porque tem 2 disciplinas aí que são relacionadas a essa parte de pedagogia, né? Portadores de necessidades especiais, enfim, tem uma outra que eu não me lembro agora o nome. Depois vocês vão ter a professora Silvia Benchimol, que é uma doutora da UFPA, que vai trabalhar com vocês a parte também de tecnologia, tá? E aí, mais ou menos, isso vai transcorrer ao longo do segundo semestre todo, e quando for no início do ano que vem, eu volto com vocês, e aí já será a última disciplina, e aí vocês entrarão no processo de orientação do TCC, tá? Certo. Eu acredito que a partir de agosto vocês já deveriam começar a pensar, né, se vocês no tipo de tema que vocês vão fazer. E aí eu precisarei conversar com o professor Sérgio, porque a Fibra atualmente, o trabalho de conclusão, ele é feito em grupos, tá? De 3 pessoas. Então pode ser que vocês precisem fazer esse TCC em dupla, tá? Então, talvez fosse o caso de vocês já irem aí conversando, pensando, deixarem alguma coisa alinhada nesse sentido, tá? E aí, em agosto, eu já devo dizer alguma coisa para vocês, embora vocês só começarão a fazer isso em fevereiro, eu acho, de 2022. Queira Deus que já seja de forma presencial, tá? Tá certo? Tá ok, professor. Então, um bom fim de semana. Não comam muita feijoada nem muito açaí, tá? Eu vou parar aqui a apresentação. Vou interromper a nossa gravação.